Porque depois de alcoolizado, o homem beberia qualquer coisa. Depois do efeito do álcool, qualquer coisa bebe. Isso acontece com a geração de hoje, por exemplo. O homem sai para tomar uma cerveja, ele fala, desce uma Skol, desce uma Antártica. Mas depois que ele está alcoolizado, ele bebe Itaipava. Ele bebe a pior das piores da pior. Mas Jesus faz o inverso, ouça isso. Ele dá a melhor bebida no final. Quem dá a melhor bebida no início é o diabo. O diabo que apresenta o melhor para o início, para no final dar o amargo. No início, o diabo dá o prazer. O diabo dá no início aquilo que é doce, aquilo que é saboroso, aquilo que é palpável e gostoso para a nossa carne. Mas no final, ele vai dar a bebida amarga. A bebida que vai amargar para o resto da nossa vida e eternidade. Nós vamos amargurar isso. Mas Cristo não. No início nós bebemos uma bebida até amarga. Foi isso que Deus deu para o profeta. Come essa palavra. E ele disse, na minha boca se fez amargo, mas no meu ventre se tornou doce. E no final da nossa caminhada é sempre assim. Existe uma palavra de consolo no final da trajetória do cristão. No final da nossa história, Cristo prometeu algo doce, algo bom, algo melhor do que vivemos hoje. Só que para vivermos o que está preparado para o final, precisamos ser convertidos. E conversão é como mudar da água para o vinho. Só que eu não posso fazer isso. Quer ver um exemplo? Quantos de vocês, aqui como eu, já colocou assim uma meta, eu vou mudar. Esse ano eu não faço mais isso. Eu não vou ter mais essa atitude. Quando você percebeu, você já estava fazendo. Eu não vou mais mentir, eu não vou mais me prostituir, eu não vou mais abandonar a minha vida de oração, eu não vou mais abandonar a leitura da palavra, eu não vou mais esfriar, eu não vou mais deixar de amar os meus irmãos, eu não vou mais ficar brigando com a minha família. A gente coloca um monte de objetivos, e quando percebemos não conseguimos alcançar um. Isso é falta de conversão. Porque quando a conversão se manifesta, nós abandonamos o velho homem. E não só o velho homem fica para trás, as velhas práticas ficam para trás, as velhas atitudes ficam para trás, o comportamento muda, o pensamento muda. O que está acontecendo aqui em Lucas 22, 31 e 32, é um Cristo sábio, que é a própria sabedoria, melhor dizendo, que ele está vendo um discípulo, que tem um futuro brilhante pela frente. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você não enxerga hoje, agora você não consegue identificar o que será de você daqui alguns dias, alguns meses, mas eu enxergo, e por isso eu falei com meu pai, pai, não deixa Satanás cirandar ele agora não, porque Pedro ainda tem um problema de identidade. Pedro ainda, ele confia muito na sua carne. Pedro deposita a sua confiança ainda em si e não em mim ainda, pai, porque Pedro ainda não entendeu. Pedro não entendia. Pedro olhava muito para si. O texto diz isso no versículo de número 33. Ele diz, e ele porém respondeu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro está confiando nele, dizendo, Senhor, eu estou pronto. E Cristo está olhando para ele dizendo, não, você não está. E ele está dizendo, eu estou. E Cristo está dizendo, Pedro,
Eu conheço você, cara. Eu sei quem você é. Eu conheço todas as suas fragilidades. Eu conheço todos os seus temores. Eu conheço toda a sua dificuldade em realizar alguma coisa. Pedro, não é a hora. Eu sei o que vai acontecer daqui a pouco, Pedro. Daqui a pouco você vai me negar. É isso que vai acontecer. Daqui a pouco você vai dizer que nunca me viu. Daqui a pouco a sua carne vai me abandonar. Não, Pedro, não está na hora. O que Cristo está fazendo com Pedro é alertando Pedro que a conversão dele ainda não tinha se manifestado. Ele era um alguém que andava com Jesus, que caminhava com Jesus, que tinha experiências pessoais com Cristo, mas não era convertido. A conversão se manifesta na ausência. A obediência se manifesta na ausência. Você quer ver se os seus filhos, eles te obedecem? Se eles vão fazer exatamente de acordo com tudo que você tem ensinado, deixe eles em casa e saia. Dê uma ordem para que eles façam alguma coisa. É aí que se manifesta a fé. É aí que se manifesta a conversão e mudança de vida. Porque a verdadeira mudança é aquela que nós manifestamos quando não tem ninguém nos vendo. Porque a verdadeira conversão é aquela no anonimato, que nós choramos pela presença do Espírito Santo, que nós derramamos as nossas lágrimas e falamos: Senhor, eu pequei. Eu não sei se isso acontece contigo, mas isso acontece comigo. A minha carne às vezes quer pecar. Às vezes a minha carne grita por pecado. E ela exclama por pecado. Ela esperneia por pecado. E eu começo a gritar no meu quarto, falando para Deus: Deus, eu quero pecar. Deus, a minha carne quer pecar contra o Senhor. Senhor, eu estou sentindo, meu corpo está sentindo essa necessidade maldita de transgredir contra a sua palavra, contra aquilo que o Senhor determinou que não se fizesse. A minha carne quer, Senhor, a minha carne quer. E aí a gente chora, porque a conversão se manifesta assim, quando você luta para obedecer. Pedro tinha um problema, e o problema dele era grave. Ele não era convertido, e a conversão dele vai se manifestar não na presença, mas na ausência. A palavra de Deus nos ensina que quando Cristo, todas as vezes que você escuta assim, Cristo chamando o nome de uma pessoa 2 vezes, é advertência. Ele está advertindo. Lembra quando ele vai ressuscitar Lázaro? E ele diz: o seu irmão há de ressuscitar. Ele fala para Marta e Maria. Marta duvida, ele repreende Marta. Marta, Marta. Ele repreende. Quando você vai lendo as Escrituras, você vai percebendo que ele não fala para o mal, ele fala para repreender, para o bem, para mostrar para mim e para você o quanto nós ainda precisamos nos converter. Quando ele diz Simão, Simão, que é o nome original dele, Simão, Jesus coloca o nome dele de Pedro, porque o seu nome no grego é Pedro, original. O seu nome verdadeiro é Simão, que no aramaico quer dizer Cefas.
E no grego quer dizer Pedro, pequena pedra ou fragmento de pedra. Quando Cristo faz isso, o que Cristo está fazendo com Pedro é preservando ele. A nossa conversão é dolorosa, mas é para nossa preservação. O que Cristo faz para nos levar à conversão é extraordinário. Ele nos permite enfrentar tantas coisas, mas até um limite. Porque Cristo não quer nos perder. A vontade de Deus é tão grande em fazer em nós aquilo que lhe apraz, que Ele não permite que sobrevenha sobre nós aquilo que nos é além. Existe um limite para a aprovação na vida do cristão por intermédio do Espírito Santo. Por isso que Pedro não estava pronto para isso aqui. Porque Satanás olha para ele e fala assim: eu quero cirandar ele. Eu quero rodear, eu quero peneirar. E você sabe que quando se pega uma areia, quem trabalha em construção sabe disso. A areia pode estar ali, principalmente aquela areia de embolso. Parece que não tem fragmento nenhum nela. Parece que não tem nada ali. Alguém trabalha com construção civil aqui? Com embolso? Não é assim, Eduardo? Aquela areia preta. Você pega a pá e coloca na peneira, para peneirar. Você começa a peneirar. Quando você vê, tem um monte de pedra. Tem um monte de coisa dura. Tem um monte de coisa que não serve para o embolso. E o que se faz com aquelas pedras? Satanás, ele queria peneirar Pedro. E se peneirasse, ele encontraria covardia. Se ele peneirasse, ele encontraria mentira. Se ele peneirasse, ele encontraria um homem que fugiu, que recuou, que abandonou. Ah, se Cristo permitisse que Satanás nos cirandasse, quantos fragmentos ele encontraria em nós? Quantas pedras? Quantos restolhos que ainda estão em nós e nós achamos que somos convertidos e não somos. A conversão é um processo doloroso. E Pedro está olhando para Jesus, está olhando para Pedro com amor. Alguém está me ouvindo? O amor dizendo: Pedro, eu te amo tanto, cara. Te amo tanto que eu roguei ao Pai. Falei: Pai, não deixa não. Não deixa não, porque se Satanás cirandar ele vai se perder. Eu prefiro que ele me negue do que Satanás cirande ele. Jesus preferiu sentir no seu corpo a dor da negação do que deixar um discípulo ser cirandado por Satanás. Porque se Satanás ciranda Pedro, Pedro seria jogado fora, seria perdido. Mas Jesus falou: não deixa não, eu tenho um propósito para ele. Jesus preferiu sentir na pele a negação. Quando o galo canta, a ficha cai em Pedro. Puxa vida, aquilo que ele disse é verdade. A ficha só dói na gente quando a ficha cai. Existem muitos galos cantando na vida de vocês, irmãos. Existem galos que estão cantando e mostrando: está vendo? Você ainda não se converteu. Isso aqui precisa ser abandonado. Isso aqui, aleluia, precisa ser deixado para trás. Está vendo isso aqui, Washington? Isso aqui não. Se você for cirandado, você não vai aguentar, cara. Larga isso aqui. E Cristo, Ele fica nos lapidando. De manhã, de tarde, à noite. Usa louvores para falar, pregadores e situações para nos mostrar o quanto Ele nos ama. Uma pessoa convertida, Pedro recebe o auxílio do Senhor. E olha o auxílio que Deus dá para ele. Quando você se converter, a sua conversão tem um propósito. A sua conversão é para fortalecer os teus irmãos.
Pensa comigo. Quantas pessoas nós temos convertidas hoje na igreja? Quantas? Que a conversão que Jesus está falando para Pedro é: quando você se converter, fortalece os teus irmãos, prega para eles, os ajude, os ame. Não foi essa palavra que Jesus deu para Pedro depois da negação, quando ele ressuscita? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta, cuida delas, zele por elas. Quantos aqui têm filhos? Levante as mãos. Alguém aqui deixa filho em creche? Então, a senhora deixa? Qual a idade? É filha? Filhos? Filho? Deixa os 3 na creche? 3 anos, desculpa. Deixa ele na creche? Posso usar como exemplo? Pensa. Pegar o filho de 3 anos e deixar na creche e trabalhar. Na nossa cabeça está assim: o meu filho está seguro. Eu deixei meu filho na creche, meu filho está seguro. A gente trabalha. Quando dá a hora de voltar para casa, te passa na creche, não é isso? Aí quando chega na creche, você pegar o seu filho está sem um dedo, sem uma orelha, com um olho roxo. Pense na reação de um pai. Pense na reação de uma mãe. Pense na reação dos irmãos. Agora vamos pensar como cristãos. Cristo subiu, está à destra de Deus Pai, enviou o Espírito Santo sobre essa terra e disse para o William, e disse para o Jairo, disse para o William, disse para o Washington, disse para o Douglas: apacenta as minhas ovelhas, cuida delas aí, porque eu vou voltar. Eu vou ali, mas eu volto. Pensa. Jesus voltando e encontrando os seus filhos sem orelha, sem dedo. Existem muitas pessoas pregando a palavra de Deus que não são convertidas. As ovelhas estão ficando doentes, estão na igreja sem ser convertidas. Não tem ninguém fortalecendo os irmãos. E Jesus está dizendo para Pedro: quando você se converter, cara, ajuda teus irmãos. E a igreja virou um ringue, por posições, por posto, por disputa. E nós temos uma igreja que não é igreja. Nós temos um lugar onde nós estamos vendo 300, milhares de pessoas achando que conhecem Jesus e não conhecem, porque o mundo ainda habita em si. Eu vou ler alguns textos com vocês, já vou encerrar, para mostrar o que é a conversão. Cristo nos levantou para pregarmos conversão. Jesus nos levantou para pregarmos arrependimento, para dizer para você: isso é errado, para dizer para a senhora: isso não pode. Alguém está me ouvindo? A nossa geração é uma geração muito vitimizada. Nós temos pregando hoje para um povo muito vitimizado, muito cheio de mimimi, cheio de não me toques,
cheios de quem o pastor pensa que é para falar isso comigo. Ô, geração Nutella, que não pode falar nada. O pastor não pode falar que a roupa da irmã está inadequada para um culto. Não pode falar. Porque fala, a irmã vai embora. E não volta mais na igreja. O pastor não pode falar que igreja não tem panela. Se o pastor fala, o pastor é chato. Nós somos uma igreja. Igreja tem que ser uma coisa chata mesmo. Para o pecado. O pecado não pode ter espaço. Se você acha chato falar essas coisas, é porque o mundo ainda está em você. Vamos ler. Palavra de Paulo para convertidos. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Abra, por favor. Eu estou sentindo frio, hein? Alguém está sentindo frio? Eu sou magro demais. Efésios capítulo 4, versículo 25. Eu não sei se na sua Bíblia tem um título. Em cima aí no versículo 25. Tem um título aí? Qual o título que está na sua Bíblia? Exortação ao quê? A santidade. E olha onde Paulo exorta. E como Paulo exorta. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Isso é comunhão. Isso é igreja. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar a quem, igreja? Olha para mim. A igreja não pode dar lugar para o diabo. Uma igreja convertida não dá lugar ao diabo. Não há espaço. O diabo fica em nosso derredor, mas ele não encontra espaço. Quando o povo é convertido, não há espaço. Você consegue imaginar essa igreja inteira como se num abrir e fechar de olhos, todos nós aqui dentro da arena, lá no Coliseu de Roma, e os amigos de Nero, sentados nas suas arquibancadas e a plateia, e começasse o show de horrores para eles, e o gozo e a alegria para todos nós que somos cristãos? O que seria isso, pastor? Morrer para Cristo, devorados por leões. Alguém correria? Convertidos não correm. Convertidos se entregam para que o nome do Senhor seja glorificado nele. Whitfield, uma vez pregando a palavra de Deus para 38 mil pessoas, ele estava pregando, ele começou a sofrer um monte de boicote. Ele pregava ao ar livre. E os seus opositores mandavam homens com cornetas, com tambores, para tocar enquanto ele estava pregando, para que as multidões não ouvissem a sua pregação. E um dia ele está pregando, deram um soco na boca dele. O homem veio com um punhal para enfiar nas suas costas. E ele foi muito massacrado, ele apanhou muito. Aí ele disse: eu pensei que eu receberia a mesma honra que Estevão recebeu, de entrar na presença de Deus ensanguentado.
por ter sido apedrejado pelo amor do Senhor. Pense, o cristão convertido, ele não abandona a fé. Aconteça o que acontecer, o mundo está desmoronando, ele é convertido, ele morre, mas ele não deixa o seu Senhor, ele sofre, mas ele não deixa, não há como deixá-lo, a vida está nele, o gozo está nele, a alegria está nele. Como deixá-lo? Como abandoná-lo? Não há para onde ir, não tem onde se esconder. Meu Deus, para onde nós iremos? Paulo está dizendo: oh, povo de Éfeso, meus filhos de Éfeso, abandone a mentira, vamos andar em santidade. Olha, vocês que estavam dando lugar para o diabo, acabou. Não dê mais o lugar para o diabo, abandone a mentira, abandone a prostituição, abandone tudo isso, nós somos convertidos, acabou, versículo de número 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olhe para mim, nós somos uma carta selada. Você pode dizer isso? Carta selada e endereçada. Não se rompe selo. Quando se rompe selo é violação. Foi violada aquela carta. E a Bíblia nos ensina que nós somos a carta de Cristo. Paulo disse. E as informações não estão escritas no papel, mas Paulo diz que na tábua do nosso coração está cravejada essas informações. Não se pode romper, não há barreiras a romper. Eu não posso, eu tenho que romper com o pecado. Eu tenho que romper com as inimizades, eu tenho que romper com a amargura, eu tenho que romper com o ódio, eu tenho que romper com a prostituição, mas eu não posso romper com o Espírito Santo. Ele é meu amigo e seu amigo. É Ele que te ajuda, irmã. Ele que te socorre, como está escrito em Salmos, aquele socorro, sabe? Aquele socorro que é bem presente na hora da angústia, é o Espírito Santo. Quando você está lá sozinho, pedindo ajuda, e lágrimas caem dos olhos, você chora falando: Senhor, eu estou sentindo vontade de fazer o que te desagrada, me ajuda. E aí você começa a tirar força da fraqueza, porque o Espírito Santo passa a ser a tua força. Na tua fraqueza, Deus se faz a tua força. Mas isso é para quem é convertido. Os convertidos não procuram força, eles procuram na fraqueza Deus, que é a sua força. Porque só em Deus nós conseguimos vencer. Não há outro caminho, irmãos.